Bom dia, pessoal de casa! Alô, Balneário Camboriú, quinta-feira! Hoje é dia 25 de abril. Cara, como tá passando rápido esses dias, minha gente. Mas eu tô aqui na sua companhia. Sejam muito bem-vindos ao programa Muito Mais. Hoje na companhia de Biel Carbone, que tô sempre aqui conectado com o programa. Tô ali acompanhando também as notícias lá no nosso portal e de vez em quando eu passo aqui, quando a Ju tá naquele corre-corre que vocês conhecem, né, minha gente? Mas a gente dá conta do recado aqui no nosso barco do programa e, claro, quero a sua companhia para você participar. Porque hoje, gente, o assunto é saúde e um dos assuntos mais comentados no Brasil. Segundo pesquisas, o Brasil está à frente desse procedimento de estético e cirúrgico chamado blefaroplastia. Você sabia? É a cirurgia da pálpebra dos nossos olhos. E está de volta aqui no nosso estúdio o Dr. Pedro Werner, que vai conversar conosco aqui no primeiro bloco para tirar todas as suas dúvidas relacionadas a esse tema. E eu quero a sua participação para você mandar perguntas sobre esse tema. Se você tiver alguma dúvida de onde você estiver, de qual região você estiver, é só você mandar mensagem no nosso WhatsApp, no 3360-1101. Esse é o telefone que você já conhece aqui da nossa emissora. É o telefone fixo, mas só você salvar ali no WhatsApp. Você já consegue mandar a sua pergunta para participar aqui do nosso programa, tá bom? Então salva aí, já prepara a tua perguntinha para a gente fazer aqui pro Dr. Pedro, tá bom, minha gente? Então o assunto é esse hoje e também vamos lá em Gideões no segundo bloco para mostrar os bastidores desse grande congresso internacional de missões que acontece todos os anos lá em Camboriú. A gente esteve lá nessa semana e vou contar para vocês todos os detalhes que reúne quase 100 mil pessoas, já reúne muito mais que 100 mil pessoas através desse evento. Então, gente, baixe o aplicativo e também agora da TVC Panorama, na palma da sua mão você vai ter toda a programação disponível para iOS, Android, só você baixar que você vai acompanhar toda a nossa programação aqui da casa e também da nossa afiliada TV Cultura. Toda a programação infantil tá lá, disponível para você baixar e assistir de onde você estiver. Não tem desculpa, tá bom, minha gente? E lembrando que o nosso site tá disponível. Todos os dias a gente coloca notícias lá da nossa região, coluna social, agenda de eventos. Muito legal. Então é só você acessar aí, ó, www.panorama.tv.br. Só você acessar o nosso site. Em todas as informações aqui da nossa região de Balneário Camboriú, Florianópolis. Um beijo, ó, para toda a galera de Florianópolis, a nossa capital do nosso estado, tá bom? Muito obrigado pelo carinho. 14.1. Agora eu vou conversar com o Dr. Pedro. Seja muito bem-vindo, Dr. Pedro. Obrigado pela sua presença, sua participação no nosso programa. E vamos falar sobre blefaroplastia, que é a cirurgia das pálpebras. Um assunto que é novo para uns, conhecido por outros, e que se tornou uma grande procura entre todos, que, principalmente nos homens que têm buscado bastante esse tratamento. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado mais uma vez aí pela participação. Estamos aí no que puder ajudar a esclarecer as dúvidas e assim por diante. É um assunto muito bom, doutor. Bom, para a gente iniciar esse assunto sobre a cirurgia das pálpebras, que tem crescido muito no Brasil, vamos explicar para o pessoal de casa o que é essa cirurgia e por que ela é tão buscada. Então, a blefaroplastia, ou cirurgia estética de pálpebras, ela é a cirurgia mais realizada de face, né? A cirurgia plástica de face no mundo. E como a parte estética está em alta hoje em dia, então cada vez mais as pessoas estão buscando, né, o rejuvenescimento, assim por diante. Essa cirurgia nada mais é do que a retirada do excesso de pele ou de bolsas de gordura da região ao redor dos olhos, seja da pálpebra superior ou inferior. Tem nas duas versões, então, na inferior e na superior. Exatamente. Também. E qual é a mais procurada para ser realizada na parte superior? Vou lhe dizer, de cada 10 pacientes que eu opero, 8 pacientes faço em cima e embaixo. Os dois juntos? Hoje, geralmente, o excesso vem para as pálpebras, tanto superiores como inferiores. A questão da busca da cirurgia é mais pela parte estética ou ela tem uma indicação na parte da saúde também, no quesito para a saúde dos olhos? Então, a pálpebra, ela funciona como proteção dos nossos olhos, né? Então, quando nós piscamos, nós lubrificamos, os próprios cílios protegem de que alguma coisa caia nos olhos. Então, o bom funcionamento da pálpebra também vai levar o seu olho a ter mais saúde, né?
E esse procedimento, ele aumenta também o campo de visão. Você pode melhorar as rugas da região da testa, porque normalmente as pessoas com excesso de pele fazem força para deixar os olhos abertos. Então, melhora o aspecto estético e também o funcional. Aquele olhar de cansaço também, exatamente, um olhar de cansaço, de tristeza, além do rejuvenescimento, propriamente dito. Né? É muito importante falar sobre esse assunto também. Eu quero, tem imagens, inclusive, doutor, que se você quiser destacar, falar um pouquinho sobre, de alguns pacientes que foram realizados, inclusive até o público jovem. Pode deixar uma moção ali? Vamos deixar primeiro uma imagem. Pode deixar nessa primeira imagem? Essa é uma moça mais jovem que buscou esse tratamento, né? Exatamente. Então, as pessoas acabam achando que essa cirurgia é só para determinada idade, né? E não necessariamente. Essa paciente, por exemplo, ela tinha 27 anos. Então, aquele excesso de pele que ela apresentava nas pálpebras superiores era uma característica muito familiar, que não tinha a ver necessariamente com a idade. E olha a diferença, você vê que na foto seguinte, que é o depois, a mudança no olhar, né? Então ela fica mais alegre, jovial, enfim. Essa moça, inclusive, tinha problemas de sair de casa, entendeu? E hoje em dia, nossa, mudança na qualidade de vida, sem contar o rejuvenescimento. Uma questão que surgiu agora, olhando a foto dela, os olhos dela são lindos. Os cílios, no caso, ali, ela tinha poucos cílios ali. Agora ela já colocou o cílio postiço, para poder dar um glow ali nos olhos. Exatamente, já deu um up. Na questão da parte, os cílios conseguem trazer esse volume para os olhos ali depois, tranquilamente, né? Sem problemas, tá? Olha aí que bacana, as meninas aí que adoram cuidar dos olhos aí, a cirurgia das pálpebras também traz esse auxílio para os olhos, também trazendo um visual muito mais bacana. Deixa eu ver a próxima imagem. Esse é um senhor, né? Então, os homens têm procurado cada vez mais. Vou lhe dizer que está quase meio a meio, né, a quantidade de mulher para homem. Então, eles são um pouquinho mais resistentes, né? Mas quando optam pela cirurgia, o rejuvenescimento é impressionante, né? Então, esse senhor, por exemplo, tinha o excesso de pele nas pálpebras superiores. E o volume também embaixo, inferiores, né? Com bolsas de gordura. Veja o depois, parece o irmão mais novo, eu costumo dizer. Então, rejuvenescimento aí de no mínimo uns 10, 15 anos. É bem marcante mesmo. Bom, a gente tem mais outras duas imagens. Deixa eu só voltar ao assunto aqui da bolsa e a gente mostra essas duas outras imagens. Essa bolsa que fica embaixo dos olhos é uma bolsa de gordura, como você destacou. O que leva a ter essa bolsa das pálpebras ali, que tem que ocorrer para passar por uma cirurgia? Boa pergunta. Os nossos olhos ficam num buraco que nós temos aqui no crânio que se chama órbita. E os olhos, eles ocupam só 1/5 desse buraquinho. Entendi. O resto é preenchido por gordura. E essa gordura, com a idade, ela tende a lacear e vir para frente. E começa a projetar embaixo, pela própria ação da gravidade. Então, há um laceamento dessa região e a gordura começa a aparecer. E aí a cirurgia faz essa retirada. A gente retira o excesso, reforça isso para que não apareça novamente. O pré e o pós-operatório dessa cirurgia? O pré-operatório é muito simples. Vai passar por uma avaliação com o profissional e nós pedimos também um exame de sangue e um eletro para passar com o médico anestesista, né? Porque eu sempre faço essa cirurgia com sedação. A anestesia é local, picadinha em cima, embaixo, mas com a sedação o paciente dorme. Então, bem tranquilo. Não sente dor, não sente desconforto, o anestesista está monitorando durante a cirurgia, acabou a cirurgia, meia horinha fazendo gelo e casa. Não necessita internação. Não necessita? Não. E o pós-operatório, 15 dias mais ou menos de olho roxo, inchadinho, normal. Usa um óculos de sol ali, tranquilo. Exatamente, um óculos não precisa ficar de molho, entendeu? Sim. Se você quiser fazer suas atividades em casa, até trabalhar uns 2, 3 dias, eu procuro dizer para não levantar peso, não fazer academia, tem que tomar alguns cuidados. Mas é uma cirurgia relativamente tranquila, a recuperação. E em torno de 30, 40 dias já tem um resultado bem interessante. É muito importante, isso é realmente algo muito legal. Deixa eu ver as outras duas imagens para a gente poder comentando os resultados. Essa aí é quem, doutora? Uma moça também? Então, olha a senhora de cima e a foto de baixo você pode dizer que talvez a filha ou a irmã dela, não, parece mais nova. A mesma pessoa, né? É a mesma, exatamente a mesma. E outra coisa também, estava mais enrugadinho também na parte de cima, né? Com certeza. Olha como estava a pele da pálpebra superior. Né? A quantidade de ruguinhas, o excesso, não dava para ver os cílios.
quanto mais uma maquiagem, né? É verdade. Para fazer a sombra dos olhos que as mulheres não aparecia, fazer. a sombra exatamente não aparecia. E embaixo também o excessozinho de pele, as bolsas de gordura. E então o depois, né? Um rejuvenescimento impressionante. Realmente muito bom. Deixa eu ver a próxima imagem para a gente poder comentar. Essa a gente destacou e vamos ver a outra próxima imagem que realmente tem... Acabou? Ah, acabou então, fechou. A gente falando sobre esse tratamento, quais são as etapas que levam para fazer a cirurgia? A gente destacou que tem que fazer alguns exames de sangue, mas para quem é indicado? Realmente é só por questão estética? Ah, meu olho está mais caidinho ou tu não precisa? Quais são as indicações mais direcionadas para isso? Então, eu vou lhe dizer que 80%, 90% estético. Estético. Né? Então, a pessoa quer dar um up no olhar, uma rejuvenescida, basicamente isso. Claro que tem alguns pacientes que têm muito excesso, que pode atrapalhar a visão. Então, a gente vai ter um ganho também, né, nesse sentido. Mas a grande maioria é por uma questão estética. A pessoa quer se sentir melhor, né? Melhorar a autoestima e assim por diante. E ele é algo permanente, doutor? Ou ele tem que fazer uma renovação, uma recuperação por alguns outros anos? Tem um comportamento que você deve evitar após a cirurgia para que não possa ocorrer novamente essas pálpebras voltarem? Então, o excesso de pele, de bolsa de gordura, ele vem um pouco pela idade e um pouco por característica familiar. Então, quando nós operamos, dependendo da família, né, da genética, aquilo tende a voltar. Só que não necessariamente logo, né? Geralmente demora 10, 15, 20 anos. Então, Entendido. É muito relativo, né? Porque é uma questão de pele mesmo. Né? Entendido. Deixa eu mostrar a pesquisa para vocês terem noção, mais ou menos, de como a busca pela cirurgia da pálpebra tem crescido muito. Ó, entre 2019 e 2020, o número da blefaroplastia registrou um notável aumento de 50%. Olha só, somente um ano. E na época da pandemia, inclusive. 177 mil cirurgias de pálpebras foram realizadas no Brasil e foi mais comum entre os homens. É uma pesquisa da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica de Estética. Tem crescido muito no público masculino. Os homens que têm, às vezes, um pouco do medo de buscar tratamento, ir no médico, por que tem crescido cada vez mais entre os homens, assim, na tua opinião, que tem crescido isso? Então, como eu mostrei naquelas fotos anteriores, né, a mudança é muito grande. Né, e é uma cirurgia com uma recuperação relativamente rápida, né, não é uma cirurgia de risco, o paciente não precisa de internação, ou seja, você tem um rejuvenescimento de uns 10, 15 anos com uma cirurgia relativamente simples. É verdade. Então, quando o indivíduo passa por essa transformação, ele quer que as outras pessoas também passem, né? Os familiares, amigos e assim por diante. Ele vai acabar indicando. E é visível a transformação. Então as pessoas acabam tendo um interesse nesse sentido. Aí. Que bacana. Olha a importância aí de a gente se cuidar muito bem. Deixa eu ver se tem pergunta dos internautas, gente, para fazer para o Dr. Pedro, da participação aqui no nosso programa. A Joana, aqui de Camboriú, que sempre participa com a gente. A blefaroplastia pode ser realizada em fumantes? Olha que pergunta interessante. E existe um período específico do ano mais recomendado para realizar a blefaroplastia? Olha só, realmente fumantes têm essa contraindicação? Não, não tem contraindicação, tá? Eu opero pacientes fumantes ou não, tá? O que a gente precisa avaliar é o olho como um todo. Alguns pacientes fumantes, eles têm o que a gente chama de olho seco, uma dificuldade na lubrificação. Então é necessário a gente melhorar essa lubrificação concomitantemente com a cirurgia, mas não é uma contraindicação. Entendido. E a época do ano, eu costumo dizer assim, aquela época que você tem uns 15 dias para ficar escondidinho em casa. Ah, né? entendi. Porque fica roxo, etc. Então não necessariamente, eu vou fazer no inverno porque no verão incha mais ou menos. Não tem necessidade. Olha, eu tenho operado em todas as estações. Sem problemas. Claro que você não pode fazer a cirurgia e ir para a praia, né? Sim. Tem que tomar os cuidados com o sol, etc. A partir de 2 semanas já pode começar a usar o filtro solar e assim por diante. Bacana. Então, tem que ter um certo cuidado. E esse aumento que houve nas cirurgias, principalmente durante a pandemia, devido ao uso da máscara. Porque com a máscara, o que aparece é o olhar. Então ressalta o olhar. A máscara esconde até o teu sorriso. Então, ressaltava mais o olhar. Então, as pessoas tinham aquele olhar direto, né? Exatamente. Olha aí. A máscara tornou o olhar uma coisa mais chamativa.
Olha, realmente esse dado me chamou a atenção na pandemia, porque estava todo mundo tão preocupado com outras coisas e a questão da cirurgia foi realmente muito buscada. Que importante essa informação. Deixa eu ver a próxima pergunta, da onde que é, para a gente poder tirar mais dúvidas. A Márcia de Camboriú. Existem alternativas não cirúrgicas para tratar o excesso de pele nas pálpebras, doutor? Então, muitas pessoas têm aplicado o tal do jet plasma. O jet plasma é nada mais do que um equipamento que faz uns pontinhos de queimadura nas pálpebras e a pálpebra retrai. O grande problema é que isso aí não retira o excesso de pele. Então, vai dar uma retraída na sua pálpebra, mas não vai retirar o excesso. E essas queimaduras podem levar a manchas, e manchas que você não tira mais. Então, eu costumo dizer assim, excesso de pele é cirúrgico, você precisa retirar. Outra coisa é você melhorar a qualidade da pele. Então, tem pele que ela já está muito judiada, pelo sol, por exemplo, né? Então, você pode tratar com laser. Tem vários tipos de laser que os dermatologistas sabem muito mais do que eu e conseguem melhorar a qualidade da pele. Mas a quantidade, o excesso é cirúrgico, assim como as bolsas de gordura. Se você não intervir, não tem como tirar. A alimentação, ela também influencia nessas bolsas de gordura, doutor? Não. Não influencia? Não tem nada a ver com a gordura do corpo, digamos assim. Sim. Tá? Isso é uma característica familiar, né? Você vai ter uma frouxidão do septo orbitário. Septo é a pelezinha que segura as bolsinhas. Entendido. Então, o septo afrouxa, a bolsinha vem para frente. Pode, sim. Uma generalização do cuidado básico, assim, que todo mundo em casa deveria ter com os olhos. A gente sempre cuida com a pele, com o rosto, cabelo, mas os olhos, às vezes, as pessoas não se cuidam tanto. Eu digo por mim mesmo. A falta do colírio, às vezes, que as pessoas não têm esse costume de utilizar. E às vezes acaba vindo um problema no olhar, no olho da pessoa, que já é uma situação mais emergente. Quais são os cuidados que as pessoas poderiam já ter na rotina, no dia a dia, como prevenção para o tratamento da saúde dos olhos? Então, eu costumo dizer assim, o ideal é que você tenha uma boa higiene da região das pálpebras, principalmente nos cílios, porque ali pode acumular sujeira, gordura, levar a inflamações, que a gente chama de blefarite. Existem alguns sabões para essa finalidade, tá? Um se chama Blefagel, o outro Primorgel. E esses são produtos específicos para a higiene dessa região, que dispensam até o enxágue. Eles funcionam como hidratação também. Bacana. Claro que tem alternativas mais viáveis, por exemplo, um shampoo Johnson de criança, né? Então você também pode fazer higiene com ele. Mas o ideal é, para a mulher principalmente, usar um bom demaquilante, retirar toda a maquiagem, não dormir com essa maquiagem. Isso pode prejudicar muito. Exatamente. E a qualidade do demaquilante. Porque se você usar um demaquilante ruim, vai precisar fazer muita fricção. E aí você vai lacear mais ainda os tecidos. E coçar os olhos também, que é uma questão que não é muito bom, né? O ideal mesmo seria um colíriozinho lubrificante, né? Para que você evite o contato direto, a fricção. É bem isso aí, muito importante. Deixa eu ver a próxima pergunta, da onde é para a gente continuar falando desse assunto. Tânia de Camboriú. É possível realizar outros procedimentos cosméticos junto com a blefaroplastia? Acho que cuidar com algum procedimento, com algum tratamento cosmético junto? Sim, é possível, tá? Eu particularmente indico depois, mas alguns profissionais fazem no mesmo ato. Então fazem a blefaroplastia e a aplicação de laser para melhorar a firmeza da pele. Eu procuro indicar isso depois. Está bem cicatrizadinho, passou inchaço, etc., aí sim você pode lançar mão dessas tecnologias. O laser principalmente, laser de CO2, o Erbium e assim por diante. Um Botox também pode ser associado. Botox é uma coisa que eu segui muito, né? É muito interessante também, mas eu prefiro depois que você está de alta da blefaroplastia. Mas é interessante associar, com certeza. Então passou aquele período pós-operatório, pode até fazer o Botox, claro, quem gosta de fazer, deve, porque ajuda. Tá? Muito bom. Próxima perguntinha, deixa eu ver de onde que é. Acabou a pergunta? É a última. A blefaroplastia pode corrigir problemas de visão causados pelo excesso de pele nas pálpebras? Jorge de Florianópolis. Com certeza. Quando o paciente tem muito excesso de pele, esse excesso de pele acaba tampando o nosso campo de visão. E quando a gente tira esse excesso, parece que amplia, a pessoa enxerga melhor.
Certamente, é uma das indicações da cirurgia e dos benefícios, né? Um dos benefícios. Muito bem, gente. Deixa eu mostrar imagens novamente para o pessoal de casa frisar bem os resultados. A gente está falando da blefaroplastia, que é uma saúde dos olhos, saúde do excesso da pele também. Você que às vezes tem aquela camadinha dos olhos, olha a importância não só na parte estética, mas para a saúde dos seus olhos. Como vai trazer... Deixa eu segurar essa imagem, por favor. Doutor, quiser comentar essa imagem que a gente também não comentou? Exatamente. Essa moça também, olha o resultado, deu mais claridade para os olhos dela também, Exatamente. trouxe uma visão mais ampla, né? Veja como era a pálpebra superior na foto de cima, né? Se ela se maquiasse, não aparecia a base, né? Mal dá para ver a linha dos cílios. E na pálpebra inferior, ó, veja como já pode usar maquiagem, aparece, e também as bolsinhas, então ficou muito mais clean, né? Mais limpo e Claro. Parece a irmã mais nova. Que legal, ficou muito bom o resultado. Recebi que tem mais uma pergunta, o pessoal de casa está participando bastante. Deixa eu conferir a próxima pergunta, da onde é. Eduardo aqui de Itajaí, qual a diferença entre a blefaroplastia superior e inferior? Os dois a gente meio que comentou agora. E como eu posso saber se a blefaroplastia é um procedimento certo para mim? Então, o ideal é marcar uma consulta com um especialista, né? Cirurgião plástico ocular. Nessa consulta nós vamos avaliar o seu caso, analisar se tem excesso de pele, bolsa de gordura, se é necessário fazer em cima, embaixo, ambos e assim por diante. Então, avaliação criteriosa de um bom profissional. Muito bom, importante. Então, lá nas redes sociais do Dr. Pedro, gente, vocês podem acompanhar todas as outras informações relacionadas a esse tema também. E para você poder participar, marcar uma consulta, tirar dúvidas relacionadas a esse tema também, se você tem questões sobre a saúde dos seus olhos, é muito importante a gente frisar a importância de procurar um oftalmologista que realmente entenda do assunto, que você possa se cuidar, que você possa trazer mais saúde para os seus olhos e não deixar problemas emergentes acontecerem para a gente poder ir para o oftalmo. Já começa aí já a se cuidar. Doutor, quer fazer suas considerações finais? Então, se o pessoal tiver dúvida em casa, né, pode me procurar no meu Instagram, que é o Pedro Werner .oftalmo, ou no meu site, que é o www.pedrowerner.com.br. Fechou. E também queria fazer uma observação. Existem oftalmologistas especialistas em cirurgia plástica dos olhos, né? Cirurgia plástica ocular. E Balneário tem um especialista, que sou eu. Bacana. Então tem muita gente fazendo esse tipo de cirurgia, mas não necessariamente tem o preparo, a expertise para lidar com esses casos. Então procure investigar aquele profissional que vai lhe operar, né? Não só na rede social, mas também no Google, né? Saber da formação e se realmente aquele indivíduo está preparado, né, para operá-lo. E vencer o medo também, né? Às vezes o pessoal tem um medo de ir por meio disso, no oftalmo, por causa do cuidado dos olhos, então é importante vocês cuidar. Doutor, muito obrigado pela sua participação, sempre uma honra receber você aqui no nosso estúdio. E volte sempre para a gente poder falar sempre de outros assuntos muito importantes, viu? Muito obrigado, foi um prazer e uma honra estar aqui novamente. É isso aí. A gente vai para um intervalo rapidinho e na volta tem mais informações e recadinho muito especial. Então não sai daí que a gente volta já já.